O tema que nós estamos estudando é a vida vivida na presença de Deus. Estamos nos valendo de um princípio, de uma frase em latim, que é coram deo, a vida na presença de Deus, a vida na presença do Senhor. E nesses estudos, nós apresentamos aos irmãos que há uma dicotomia, né? Há uma visão em que muitos acreditam que você tem a esfera particular, esta esfera particular é pautada em suas preferências pessoais, e existe a esfera pública. Esta esfera pública você se expressa desde que suas expressões sejam respaldadas pelo conhecimento científico, né? Tudo aquilo, eles irão dizer, que estiver relacionado à religiosidade, à fé, é da esfera particular. E aquilo que pode ser comprovado pela ciência, aí sim você pode trazer para ser discutido na esfera pública. No entanto, nós vimos que, a partir do conceito de que Deus está presente em toda a vida, que ele está permeando todos os aspectos da realidade por meio do seu poder onipresente, e que não há nenhuma esfera humana na qual ele não tenha domínio a partir dessa realidade de sua providência, de sua soberania, de sua onipotência. Nós cremos que não existe uma esfera na qual Deus não habite, Deus não reivindique que nós a vivamos a glória. Ou seja, toda a nossa vida pertence a Ele. Inclusive a nossa vida particular. E a nossa vida particular religiosa não se dá apenas quando nós somos devocionais, mas a espiritualidade do cristão se manifesta em coisas simples da vida e cotidianas, como nós vimos na segunda, mesmo no acordar. O acordar tem um aspecto religioso. Nós citamos aqui a T.C. Warren, quando ela afirma que que ao invés de buscar a dose matinal de infoentretenimento, é uma palavra que ela cria, né? Que é uma junção de informação e entretenimento. Então, ao invés dela acordar e pegar o seu celular para ter informação e entretenimento, ela começou a arrumar a cama, mas de uma perspectiva coram deo, na presença de Deus. Então, ela cita que os movimentos dela era se afastar do celular e ir arrumar a cama. Então ela pisava no chão frio, puxava o algodão enrugado e meditava na história da criação. E lembrava que Deus entrou no caos e fez ali ordem e beleza. De modo que, ao arrumar a cama dela, ela entendeu que estava repetindo o ato criativo de Deus da forma mais minúscula e ordinária. Ou seja, em seu pequeno caos, que era a cama bagunçada, ela estava impondo ordem ao arrumá-la. E por que seres humanos arrumam a cama? Porque eles são a imagem e semelhança de um Deus criador que dissipa o caos e impõe ordem. Olha que interessante, uma coisa simples, cotidiana, em que ela vê a mão de Deus, ela vê o Deus criador, ela reflete também aspectos da redenção, né? Agora ela, redimida, tem os seus olhos abertos para entender que tudo que ela faz coram deo, faz na presença de Deus. Nós vimos também que as nossas rotinas expressam o que nós amamos. E não somente expressam o que amamos, mas endossam, corroboram o que nós amamos. Então, demos alguns exemplos
Citamos alguns nomes fictícios, por exemplo, Paulo, que acorda todos os dias às 5 horas da manhã, corre durante 1h30, seguido de 1 hora de musculação. O Paulo tem uma rotina, não tem? E a sua rotina expressa um ideal de vida? Sim. Qual é o ideal de vida do Paulo? É da busca pela boa forma. Né? Ele entende que a boa vida é ter um corpo saudável. Né? E, irmãos, não estamos aqui questionando, não. Estamos apenas analisando, ok? A ideia é mostrar que toda rotina aponta para um ideal de boa vida. Né? E esta é uma rotina consciente. Mas alguém pode ter uma rotina inconsciente que expressa também um ideal de boa vida. Então, logo depois de acordar, Cristina pega o seu celular e antes de sair da cama, ela acessa seus e-mails, Facebook, Instagram e repete tudo 1 hora depois. Ela tem uma rotina. E esta rotina expressa que ela tem um ideal de boa vida, que é estar informada e entretida. Né? E nós temos aquele indivíduo que tem uma rotina de ir à igreja todos os domingos. É uma rotina que expressa o ideal de boa vida. Eu vou à igreja para louvar a Deus. Esse é o ideal de boa vida. Ou eu vou à igreja para me sentir uma pessoa respeitável. É um ideal de boa vida também. Né? E aí nós desafiamos os irmãos a trocarem rotina por liturgia. Porque uma rotina, um aspecto essencial da liturgia é a rotina. E a rotina que nós temos diariamente podem ser liturgias que apontam o que nós adoramos. Então, uma rotina pode ser uma liturgia que expressa que nós estamos adorando algo, né? Que pode ser a Deus ou algum aspecto da criação. Né? Então, nós temos meditado sobre isso, sobre a vida toda vivida na presença de Deus, sobre a vida toda ter este aspecto religioso e ser expresso na nossa rotina. Depois nós falamos sobre produtividade, o que é uma vida produtiva. Uma vida produtiva não é apenas você trabalhar muito. Trabalhar muito significa que você está bem ocupado. Mas uma vida produtiva é você ter uma vida em equilíbrio, onde você é produtivo tanto no seu trabalho, quanto no seu relacionamento familiar com a sua esposa, com os seus filhos. Você desenvolve uma amizade verdadeira com seus irmãos em Cristo. Isso é ter uma vida produtiva. Então, nos detemos um pouco sobre este assunto, produtividade. Falamos que a produtividade é administrar seus dons, talentos, tempo e energia, bem como entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas, para servir as pessoas a fim de glorificar a Deus. E agora nós chegamos em um outro aspecto, né? Já que falamos um pouquinho sobre produtividade no assunto da produtividade tocamos sobre o assunto trabalho, hoje nós vamos falar sobre lazer, diversão. Ora, se a vida toda deve ser vivida na presença de Deus, isso inclui o lazer, isso inclui a diversão. Então, sim, existe uma teologia da diversão. Existem princípios bíblicos que façam com que formemos esta teologia da diversão. Então, eu começo aqui, lembrando o tema, a vida toda vivida na presença de Deus. E começo com uma definição de lazer, ou, se você preferir, de diversão. O lazer é uma atividade voluntária e cativante, organizada pelo prazer que ele dá, sem consideração pelos resultados. Então, vamos considerar algumas expressões nessa frase. Primeiro, o lazer é uma atividade voluntária. Não podemos forçar ninguém a ter um lazer. Ou, de maneira bem simples, se você força alguém a brincar, para essa pessoa que está sendo forçada já não é mais brincadeira. Isso é um tanto óbvio, né? Então, o lazer ele é voluntário, ele não é forçado. E um outro aspecto
deixa eu ver aqui, é que ele é organizado pelo prazer que ele dá. Né? E que prazer é esse? É o prazer de você se divertir. Então imagine aí duas crianças com prego e martelo fazendo um carrinho de rolimã. Ok? E um bate o prego com a cara fechada para terminar logo o trabalho. E o outro bate o prego na madeira com o martelo, ansiando pela hora de descer a 1000 por hora a rampa do bairro, sentindo a adrenalina de quebrar os dentes na curva. Aí você pergunta, qual dessas duas crianças está brincando ali? É aquela que sente prazer naquilo. O prazer nem que seja da adrenalina, né? É como ajuntar folhas. Imagina, tem um monte de folhas, lá você fala para o seu filho ajuntar folhas. Uma criança junta, se divertindo, e a outra com raiva, né? Uma está trabalhando e a outra está brincando. Então, a ideia de lazer e diversão está relacionada à ideia de prazer. E é algo cativante. Ele cativa o lazer, a diversão, que eu gostaria de tratar com os irmãos, é aquela atividade que cativa o corpo, faz com que você se movimente, sua mente e também emoções. Emoções. Você está integralmente envolvido com aquela atividade. E sem consideração. Né? O lazer é uma atividade voluntária e cativante, organizada pelo prazer, que ele dá sem consideração pelos resultados. Como assim? É você se divertir por se divertir. Você não está muito preocupado com o resultado. Embora haja benefícios nessa atividade, você nem para pensar nisso. Não nos preocupamos com o resultado, não nos preocupamos com o desempenho. Estamos livres para ser quem somos e fazemos pelo puro prazer. E ainda que haja, não estamos focados neste resultado, diferentemente de um trabalho. Né? O trabalho, por vezes, nós fazemos aquilo que não gostamos com vistas. Pois bem, até aqui tudo bem? Vocês gostariam de falar alguma coisa? Agora, pensando que nós vamos avaliar a ideia de diversão e lazer numa perspectiva bíblica, nós devemos começar considerando que existe uma perversão, a perversão da diversão, que é um efeito da queda neste mundo. Pastor, não seria melhor começar pela criação? Talvez sim, mas a gente sempre começa assim. Hoje eu decidi começar pela queda para depois falarmos sobre os aspectos da criação e da redenção, ok? Falando sobre a perversão da diversão, ou seja, da mácula do pecado que atinge a diversão. Aqui você tem uma imagem de uma briga ocasionada por uma discussão em um estádio. Então, um local que seria para a diversão, né, se torna um campo de batalha. Os irmãos sabem disso. Nós somos brasileiros e nós conhecemos muito bem. Né? Talvez a gente até pode ter ido a um estádio e sem querer fomos envolvidos numa briga, né? No sentido de aconteceu ali ao redor. E se isso não aconteceu na nossa experiência, você com certeza já viu notícias em relação a isso. Né? Muitos cristãos são herdeiros de Agostinho, que via qualquer tipo de prazer como suspeito. Agostinho, ele praticamente com a sua teologia, ele influenciou muito a era medieval, principalmente os católicos que foram influenciados pelo paganismo, e Agostinho dizia que todo prazer deveria ser encarado pelo cristão como suspeito, porque os prazeres terrenos nos desviavam daquilo que é eterno. Então você deveria se afastar ao máximo dos prazeres, porque estes prazeres, na verdade, eram ciladas de Satanás que queria fazer com que nos apegássemos a este mundo.
No entanto, é inevitável considerar que naturalmente gostamos de diversão e prazer. Mas quando temos uma cosmovisão influenciada por esta desconfiança ao prazer, nós sentimos prazer em algumas brincadeiras, e estou pensando aqui em brincadeiras saudáveis, em um lazer saudável, e ao mesmo tempo, ao sentirmos prazer, nos sentimos desconfortáveis a respeito disso. Então, fazemos do prazer uma recompensa pelo trabalho duro. Praticamos nossos esportes como uma maneira de ficar em forma ou liberar emoções, ou fazer contatos com as pessoas. Vocês lembram que eu falei que sentia mal se algum irmão me visse na rua e enquanto eu estava na academia? Eu tinha dificuldade para explicar isso. Porque eu pensava assim, o que vão pensar de mim? Né? Olha, o que o pastor está fazendo? Está indo fazer academia, está indo fazer um judô, está fazendo um arte marcial, foi jogar bola. Não é mais um menino, né? Para que a pessoa quer tanto assim se divertir, sair? Olha, fulano de tal, só tira foto em praia, tal. Às vezes a gente se sente mal por gostar de diversão, mas isso é uma influência da teologia medieval agustiniana nesse aspecto. Né? A pergunta é possível, ainda que vivendo neste mundo corrompido pelo pecado, é possível que simplesmente saiamos para nos divertir? Sem que sejamos impulsionados por concretizações? Ou seja, para evitar este incômodo de me sentir mal em gostar de me divertir, eu digo assim, vamos supor que nós temos um presbítero, né, que gosta de jogar bola. Mas ele se sente um pouco incomodado porque ele assumiu essa visão medieval, né, essa visão medieval para si. Então, ele gosta de jogar bola e ele tem que justificar isso. Aí ele vai dizer assim, não, eu jogo bola porque eu tenho um problema, né, físico, que eu tenho que estar em atividade. Né? Eu jogo bola para evangelizar. Jogo bola para ter contato com as pessoas. Tá vendo? Ele está justificando, dando voltas para não simplesmente dizer assim, não, eu jogo porque eu gosto. Alguém... Reverendo Marcos. Sim, Ceci. Eu estou lembrando agora, o senhor está falando de futebol, e lá na igreja do Tatuapé, né? Na presbítera do Tatuapé, do reverendo Maurício, a igreja ajuda o missionário reverendo Jânio Ceritelli, lá na Espanha. Uhum. Ele é o reverendo Jânio, a Lídia, a esposa dele, e o Emanuel, o filho. E ele treina meninos lá na Espanha. Eu acho que é mais lá para o lado da Catalunha. Ele treina meninos e esse trabalho ele faz para levar os meninos a Cristo também, né? Sim. Eu lembro também que na minha mocidade, que faz pouco tempo, né, pastor? Sim, claro. Eu brinquei bastante na quarta igreja, aí já na Independente. Todas as brincadeiras nossas eram na igreja. Não sei se tem alguém que lembra disso, porque a gente tinha brincadeira de 3 solteiros, olha o macaco na roda, eu limpo essa janela. E eram brincadeiras de roda, que eram organizadas pelo presbítero Josué Pacheco de Lima. E fazíamos jogos também, né? Jogos de dama, jogos de tabuleiro, né? E também esquetes, teatros. Nossa diversão era na igreja. Também era uma oportunidade de arrumar um companheiro também ali nas brincadeiras, né, reverendo? Com certeza. E graças a Deus por isso. Não foi o meu caso, mas aconteceu, tá bom? É isso. Excelente, excelente. A senhora falou muitas coisas interessantes, né? A senhora deu um bom exemplo de alguém que acho que se diverte, né, trabalhando com futebol, mas usa também para evangelizar. Né? Eu já vi em contrapartida alguém deixar de ajudar um missionário porque ouviu brincando.
saiu para se divertir com a família, etc. Falar, é para isso que eu estou ajudando o missionário? Para ele sair e se divertir? Olha só que absurdo. Esta resistência à diversão, como se cristianismo fosse sinônimo de infelicidade, como se nós não pudéssemos nos divertir. Na verdade, aquele que é cristão, ele tem todos os elementos necessários para desfrutar de uma diversão lícita e que glorifica a Deus e boa realmente. A senhora também citou a questão das brincadeiras que eram feitas na igreja. Há dados históricos de que os puritanos, embora popularmente considerados carrancudos, eles levavam muito a sério a brincadeira. Olha que interessante. A ponto deles usarem, para escândalo talvez de alguns aqui, o espaço de culto para brincadeiras e danças de roda. Eles não davam nome de templo, onde eles cultuavam. Era sala de reuniões. E nesta sala de reuniões, aos domingos, ela era usada exclusivamente para o culto, mas na semana ela era usada para reuniões sociais, inclusive para brincadeiras e dança de rodas. Então, eles tinham essa cultura de que a diversão deve ser levada em consideração e deve ser vivenciada como um ato de adoração. Pois bem, nós falamos aqui da perversão do lazer. O pecado, de fato, maculou a ideia do lazer. Então, alguns adultos não se divertem o suficiente. Essa é uma implicação nessa área. Ou seja, estou pensando aqui em pessoas que trabalham duro, que se preocupam de forma demasiada com seus afazeres e são sugadas pela uma rotina tensa de trabalho. E estas pessoas estão tão presas ao trabalho que se sentem culpadas quando relaxam. Porque elas entendem que a vida se resume em trabalhar muito duro. Alguns são simplesmente arrasados por compromissos sociais e não têm tempo para brincar, para ter um momento de diversão. Outros gastam seu lazer deslizando o dedo na tela do celular, ou trocando de canal na televisão. Esse é o único lazer que ele tem, é o máximo. É aquele momento que ele chega muito cansado e vai... o único momento que ele tem para vegetar, não é nem ter um lazer, é vegetar, é mexendo no celular ou trocando de canal. Isso é um efeito do pecado na questão do lazer. Eu tenho um amigo japonês e ele é um dos representantes do Banco Itaú em algumas cidades, Nova York e Tóquio, por falar bem o japonês, E da última vez que eu conversei com ele, não foi a última vez, mas uma das vezes que eu conversei com ele, ele estava voltando de Tóquio. E eu falei, como que é lá e tal? E ele começou a falar comigo a respeito da rotina dos japoneses. Ele falou assim, eles trabalham muito, muito mesmo. E às sextas-feiras eles enchem os bares. Porque é a única forma deles encontrarem descanso e de extravasar. Então, veja, existe a necessidade do ser humano de trabalhar, sim, mas de trabalhar de maneira saudável, reservando tempo para o lazer. E não fazê-lo é um efeito do pecado. Veja, a gente justifica, não, mas é um indivíduo muito trabalhador. Isso é legalismo. Nós vamos ver que trabalhar muito e se esquecer do descanso é legalismo. E há o outro extremo. Parece que há alguns adultos que não cresceram, que querem brincar o tempo todo. Ou um jovem que vai mal nas provas porque fica no computador, no videogame, e não pensa em outra coisa a não ser se distrair. Alguns jogam duro. Esse jogam duro é
que alguns homens, né, vamos pensar aqui em homens, embora eu já vi mulheres, né, tentam ganhar tudo quanto é jogo. Naquele momento que ele tem para se distrair, para brincar, para descansar, ele torna aquele jogo tão competitivo e isso acaba revelando um desejo de autoafirmação. Ele quer se sentir respeitado, quer se sentir valorizado e, de alguma forma, ele quer se sentir melhor do que os outros ali. Então, ele torna uma brincadeira que deveria ser saudável, e até mesmo em motivo para briga, para discussões. Né? Quem aqui nunca brigou em futebol? Ali tem hora que vira uma guerra de ego. A competitividade ultrapassa os limites da competitividade e se torna uma busca pela autoafirmação. Né? Por vezes, isso vem de pessoas que, de alguma forma, se sentem desvalorizadas em outros âmbitos da vida. É como se elas dissessem, aqui eu tenho que ser o menor. Eu posso ser ruim em tudo, mas aqui eu tenho que provar para eles que eu sou bom. Né? Então, de alguma forma, os jogos acabam revelando o coração quando ele ultrapassa os limites da competitividade. Alguns se divertem por razões erradas. Como alguém pode se divertir por razões erradas? Veja, algumas pessoas se divertem para escapar da realidade, para fugir do trabalho, fugir de casa, fugir das suas vidas sem sentido. Né? Elas vivem para o fim de semana, porque durante a vida toda que não é vivida na presença de Deus, e por isso não há razão clara para a sua existência, elas buscam sentido e significado na diversão, no prazer que isso ocasiona. Outros brincam vicariamente. O que é brincar vicariamente? Isso tem a ver com os pais. Imagine, vicariamente aqui é de substitutivamente, né? Aquele que se coloca no lugar do outro. Então, imagine um pai que sonhava ser jogador de futebol e não conseguiu. Ele força o filho a jogar futebol agora, porque ele se projeta no filho. Já viu isso? O menino não gosta daquele esporte, seja futebol, coisa, mas ele está projetando os seus anseios naquela criança. Isso foi o efeito do pecado. Foi o efeito do pecado. Ele quer que o menino viva e conquiste realizações que ele não conquistou. Brincadeiras podem ser imorais. A brincadeira é corrompida quando ela se entrega, né? Vê a oportunidade para se entregar de forma licenciosa, libertina. E nessa brincadeira se torna um terreno que a pessoa expressa os frutos da carne. Brincadeira, pessoas que se divertem com o sofrimento alheio. O Provérbios, capítulo 16, se eu não me engano, fala sobre o homem que engana o seu próximo e diz, eu fiz isso de brincadeira. Tem gente que gosta de humilhar outras pessoas e no final das suas frases diz, mas isso é brincadeira. A Bíblia condena esse tipo de brincadeira. A Bíblia condena palavras torpes, piadas que... mas eu só queria me divertir com isso. Não, se ela está sendo maculada por palavrões, por imoralidade, isso deixou de ser uma brincadeira e se tornou apenas uma expressão da sua pecaminosidade e concupiscência. Ok? Então é dessa forma que o pecado não é... não estou querendo ser exaustivo, mas essa é uma das formas que o pecado se manifesta neste tema a respeito do lazer. Mas, assim como o pecado se estendeu a todas as áreas da realidade humana, a redenção em Cristo também. A redenção acompanha e redime todas as áreas que o pecado corrompeu. Logo, a redenção
para esta realidade da existência humana chamada diversão. E como que nós podemos olhar para a diversão a partir de princípios bíblicos? Primeiro, Deus, o Criador, entreteceu diversão em seu mundo. Deus pode ou não se divertir. A gente não tem base para afirmar nem que sim, nem que não. Mas sua criação revela sua alegria. Salmo 104, versículo 25 e 26, nós lemos: Eis um mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Vocês sabem o que é folgar, né? Se alegrar. E a palavra hebraica aqui pode ser traduzida como se divertir. No vasto mar, o monstro marinho que Deus criou se diverte, se alegra. É interessante, né? Você considerar que animais se divertem, se alegram. Eu lembro que, falando sobre um tema semelhante, eu mostrei um vídeo para os irmãos da UPH de um macaco puxando o rabo de um tigre. É uma brincadeira perigosa, né? Ele puxava e subia no lugar. O tigre se distraía, ia lá e puxava de novo, né? Quem deu este senso de diversão perigosa a esse animal? Então, a criação revela que ela foi entretecida com este aspecto de diversão. Em Jó 40, versículo 20, nós lemos: Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam, né? Os animais aqui se alegrando, se divertindo no campo. Já viu o cachorro rolando na grama? Você olha para a cara dele, parece que ele está rindo. Deus o criou assim. Acho que aí cabe curtir, né, pastor? Curtir, né? É. De fato, você vê a criação e você vê os animais se divertindo, crianças se divertindo. Isso é natural, isso é parte da criação como Deus a fez. Então, a diversão foi criada por Deus. Estamos falando agora de criação, ok? Deus estabeleceu o nosso padrão para o descanso, né? Êxodo 20, versículo 8 e 11, nós estamos aqui no quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Perceba aí que o Deus, ele entretece a criação com diversão, lontras, travessas, né? Filhotes, salamandras coloridas, né? Você vê essa diversidade de cores, você vê diversão na criação, e você vê também que Deus estabeleceu um padrão de descanso. Deus trabalha 6 dias e no 7º ele contempla a sua criação e estabelece um padrão para o ser humano de descanso, E é nesse dia que nos é permitido descansar e celebrar as maravilhas que Deus faz. Os evangelhos, eu tirei este trecho de um livro que eu li a respeito deste assunto, em que o autor Dandorian afirma que os evangelhos não trazem registros das brincadeiras de Jesus. Você não vai ver isso quando criança, por exemplo. Contudo, nos mostra de seu compromisso com seu pai, de seu pai como descanso. Então, Jesus considera ali o dia de descanso
né, e considera que o sábado foi criado para o homem. Ele rejeita a deturpação dos fariseus em relação ao sábado, que faz do sábado um motivo, uma plataforma para a expressão de seu legalismo. É isso que ele rejeita. E antes, ele traz o verdadeiro sentido do sábado, lembrando que o sábado foi criado para o homem, para o descanso e para a celebração e reconhecimento da glória de Deus pelo homem. Além do mais, Jesus ia às festas o suficiente para ser chamado de glutão e bebedor de vinho. Observe, Jesus não era nenhuma dessas duas coisas, nem glutão, nem bebedor de vinho, porque ser glutão e lidar com o vinho de forma excessiva é cometer pecado. Isso era uma acusação de seus inimigos. Mas, para que eles fizessem essa acusação, eles estão pressupondo um contexto. E esse contexto está relacionado ao fato de que Jesus era uma pessoa sociável, que participava de festas e de banquetes, que gostava de ter pessoas à mesa. E nós sabemos disso porque vemos vários relatos de episódios assim nos evangelhos. E quem não se diverte à mesa? Dividir a vida com pessoas queridas. Então você vê Jesus vivendo a vida e se divertindo de alguma forma. Você também percebe um certo humor, um bom humor nos ensinos de Jesus. Por exemplo, podemos ver humor em seu ensino e na imagem espirituosa, quando Jesus joga com os sons, lá em Mateus 23 e 24. Vamos ler? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Mateus 23 e 24. Você lê no português e não tem o mesmo efeito que soaria para aqueles que leriam em grego, né? O texto, Mateus 23, versículo 24. Guias cego, que coais o mosquito e engolis o camelo. Seria mais ou menos assim: guias cegos, que coais o câmela e engolis o câmela. É um jogo de palavra. É uma brincadeira. Então, existe um certo humor por trás do seu ensino. Essas palavras não estão aí por acaso. É muito parecido, não sei se com trava-línguas, né? Mas é um recurso bem humorado um recurso literário ou melhor, retórico, né? Para cativar aqueles que ouvem. Um outro aspecto, nós vimos até agora que Deus, o Criador, entreteceu diversão e descanso em seu mundo. E agora, olhando pelo aspecto mais da redenção, não da criação, mas da redenção, nós consideramos que Deus libera graça na diversão. Olha que interessante isso. Deus libera graça na diversão. A graça de Deus, que nos é outorgada mediante a redenção, estimula a diversão honesta. Como assim? Existe uma crença persistente de que lazer e diversão deve ser conquistado pelo trabalho e por boas obras, de alguma forma. Ou seja, isso, por vezes, está impregnado em nós e nós expressamos de forma tácita. Geralmente, nós pensamos assim: eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e talvez o sábado, agora eu ganhei o direito de descansar. Isso está até mesmo no discurso de um pai ou de um marido que responde dessa forma à sua esposa, que quer que ele conserte a porta do armário. Eu trabalhei a semana toda e você quer que eu trabalhe? Não, agora eu vou descansar. Eu conquistei, através das minhas obras, esse direito. Perceba aí o teor de legalismo na fala. Porque o que é o legalismo?
é eu, através das minhas obras, conquistar um bem. Mas a graça de Deus muda isso e faz com que consideremos a diversão como um ato da graça e da bondade de Deus, e não algo que nós conquistamos. O homem redimido, contudo, entende que ele não pode ganhar o direito de descanso, ou ao descanso. Mas nós desfrutamos do verdadeiro descanso quando confiamos em Deus. Eu posso descansar no sábado e no domingo, e também no domingo celebrar a Deus, porque é Ele que me faz descansar. Lembra o que Deus diz aos israelitas recém-libertos que estão vagando pelo deserto? Ou melhor, já vagaram, né? Não é recém-libertos, não, já no finalzinho, já. Ele diz que Deus os levou para o deserto e fez com que eles entendessem que é Deus que os mantém e que as riquezas não são conquistadas pelo braço, pela inteligência, pelo poder deles, mas pela graça de Deus. Então, se você se diverte, não é porque você conquistou o direito de, mas porque a providência e a bondade do Senhor foi com você até aquele momento. Te dando saúde, te dando possibilidades de adquirir o que você adquiriu. Então, existe um aspecto espiritual no curtir aquilo que você tem, porque aquilo também é graça, não é obra do seu trabalho tão somente. Então, a graça, entender que tudo que nós temos não é direito, mas graça, nos estimula a diversão honesta. Não é uma diversão arrogante do indivíduo que senta-se em frente da sua piscina e diz: o meu braço e as minhas obras conquistaram, bendito seja eu. Mas ele vê a graça de Deus nisso. É a graça de Deus que tem me sustentado, é o Senhor em sua providência que tem me dado privilégios e eu devo ver nisso motivos para adorá-lo. Diversão é celebração. Isso é importante. Diversão pode distrair os perdidos de sua existência, aparentemente insignificante. Não é aquela pessoa que se diverte muito, vida louca, porque não tem sentido, não tem razão para viver. Mas para o cristão, diversão é celebração, não é distração apenas. A distração é aquilo que faz você esquecer os seus males, os seus problemas, suas angústias existenciais. Mas a diversão para o cristão é celebração. Não negamos nossas misérias, encaramos nosso pecado e incapacidade, mas nos rejubilamos que Deus derrotou tudo isso por nós. Não nos divertimos depois que nós trabalhamos, nos divertimos depois que Deus trabalha. Eu estou fazendo aqui menção ao que eu já disse, né, no slide anterior, né? E aqui eu lembro que nós somos tão legalistas que nós pensamos assim, como eu disse, né? Trabalho de segunda a sexta ou a sábado e tenho o direito de descansar. Mas vamos lá. Qual o dia de descanso e celebração para os cristãos? Que dia que é? O dia de descanso e celebração para os cristãos. Que nós damos nome de dia do Senhor. Que dia que é esse? Domingo, não é? Domingo é que dia da semana? O primeiro dia. Você não trabalha para descansar. Você descansa e depois trabalha. E por que nós guardamos o domingo? Porque foi no domingo que Cristo Jesus fez uma obra que nenhum de nós faríamos. Ele venceu a morte. Ele consumou sua obra de expiação pelos pecados de seus eleitos. Nós descansamos no domingo, não porque nós conquistamos esse direito, mas porque ele conquistou.
Isso é graça. Isso é graça. Isso é o modo de encarar o dia de descanso corandel na presença de Deus. Porque Ele trabalhou, eu descanso. Não foi eu que conquistei. Não tenho direito algum. Né? E por isso que eu celebro. O domingo, o dia de descanso, não é para me distrair. É para lembrar que eu estou descansando porque alguém trabalhou por mim. Cristo Jesus, o meu Senhor e Redentor. E isso não é só descanso, é celebração. É celebração do seu triunfo sobre a morte. E eu faço isso na companhia dos meus irmãos. Então, o domingo, meus irmãos, deveria ser um dia ansiado por nós. Um dia deleitoso. Eu vou dizer algo aqui como pastor, e eu não quero ser mal interpretado e não quero ofender ninguém, mas eu sou contra ensaios no dia de domingo. Porque isso torna a vida de muito crente uma loucura. E ele não descansa e nem celebra o dia do Senhor. Vai para a escola dominical de manhã, depois... Não, eu estou até confundindo, essa pandemia está mexendo no doido. Culto matutino, escola dominical, corre para casa, se for mulher, então, coitada, aí pronto. Faz o almoço, dá comida para as crianças, arruma a casa um pouquinho, depois corre, tem um ensaio, ensaia, aí tem outras atividades. Uma loucura, uma loucura. Vai para o culto vespertino, e não é à toa que, dependendo de... Se o pastor não tiver, entre aspas, muito iluminado ou inspirado, né? Ela vai dormir no culto. Porque foi um dia extremamente cansativo. E quem a cansou? A instituição religiosa, que deveria promover o dia de descanso e celebração. Vocês percebem, irmãos, que nós acabamos profanando este dia por razões religiosas. Eu sou muito... eu tenho lido, gosto da literatura puritana, né? Os puritanos, as mulheres faziam comida no sábado. Ah, estou imitando aqui os judeus. Não, o princípio não era o mesmo. Elas faziam comida no sábado para, no domingo, não gastarem tempo com a barriga no fogão. Estava tudo pronto. Iam para a igreja, quando voltavam, discutiam com os filhos de uma maneira alegre a respeito do sermão que foi pregado pelo pastor. A comida já estava pronta, almoçavam e eles celebravam e descansavam no domingo. Mas o nosso ativismo religioso, por vezes, faz com que profanemos o dia da celebração, o dia do Senhor. Nós deveríamos tomar cuidado com isso. E geralmente nós fazemos, mas eu não faço isso porque o sábado é o dia da família, né? Então você escolhe. Entre profanar o dia da família e do Senhor, para alguns é melhor profanar o dia do Senhor, né? Nós devemos ter cuidado com isso, né? E sabemos usar melhor este dia para o descanso e celebração, porque Ele trabalhou por nós. A providência é o que permite a diversão. Diversão é uma atitude nascida da abundância, de alguma forma, né? Você só consegue se divertir quando você está abastecido. Quando alguém está morrendo de fome ou sem teto, dificilmente pode se divertir. Mas podemos nos divertir quando nos sentimos confiantes que todas as nossas necessidades básicas serão satisfeitas. Meu irmão, se você consegue se divertir, se você tem esse tempo, se divirta e lembre-se, você só está fazendo porque Deus o manteve abastecido. Mais um motivo para louvá-lo, para celebrá-lo. Talvez seja por isso que diversão é especialmente uma atividade da infância. Crianças amadas entendem diversão melhor do que adultos,
porque um fluxo de dádivas paternais lhes ensinou que elas vivem por meio de dádivas, não pelo suor de seus rostos. A criança que mais se diverte é a criança que sabe que tem um pai amoroso que cuida dela e que ela não precisa se preocupar com conta, não precisa se preocupar com nada, porque tem tudo abastecido, né? Aí você percebe, né, o quão é triste você conhecer uma família em que a criança teve que trabalhar logo cedo e não teve oportunidade para brincar, para se divertir, porque a condição dela não a permitiu. E como ela deixa de se desenvolver, né, algumas habilidades que uma criança que participou de uma família normal, né, sem essa necessidade do trabalho, logo tem a infância, né, você vê a diferença. Então nós devemos, o que nos permite a diversão é a providência de Deus, porque Ele cuida de nós, porque Ele é o nosso Pai, eu posso me divertir. Então, é como se o meu passo em direção à diversão está sendo impulsionado pelo desejo de celebração, porque Deus me susteve, porque Deus me manteve abastecido. Caminhemos. Opa, travou aqui. Antes de passar, eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que é importante para o contexto, né? Irmãos, nós estamos passando por dificuldades, luto, né? E eu acho tão cruel, e já vi isso recentemente, né? Alguém que perdeu alguém que passou por uma situação muito triste nessa pandemia, e aí esta pessoa, passado alguns meses, vai viajar, se diverte de alguma forma. Aí ela posta uma foto no Facebook, aí tem gente com o coração, não consigo nem encontrar adjetivo para isso, o coração maldoso, né? Fala lá, perdeu esposa e está aí se divertindo. Está aí se divertindo. O conselho para essa pessoa que passou por um momento doloroso e que desfrutou do conforto e do consolo da parte de Deus é, depois de um período de enfermidade, depressão, desemprego, luta, recupere a diversão. Porque se divertir depois de uma tragédia é colocar nossa confiança e renovar nossa confiança no Deus que cuida de nós. É você dizer assim, a minha vida não vai ser pautada pelas minhas tragédias pessoais, mas pela realidade que existe um Deus bom que cuida de mim. E é porque existe esse Deus bom que cuida de mim, eu posso me divertir. Ainda que tenha resquícios de saudades em relação a quem eu perdi, mas eu posso viver, eu posso continuar a me divertir e a celebrar a vida que Deus me dá, porque Ele é providente, porque Ele é bom, porque Ele renova todas as coisas. E caminhando já para o fim, diversão como um descanso pode girar nossos corações na direção dos céus. Olha que interessante isso. O Agostinho entendia que se nós nos divertíssemos ou desfrutássemos de algum prazer, nós seríamos engodados, seduzidos pelas coisas deste mundo e nos esqueceríamos do céu. Mas não, a diversão, ela gira o nosso coração na direção dos céus. O Márcio... Ah, não, eu estava com uma mãozinha aqui, achei que era o Márcio levantando a mão, mas era o meu mouse. Como que isso acontece? Como que a diversão pode girar nossos corações na direção dos céus? Primeiro, em seus prazeres. Quando você se diverte e se alegra nessa diversão, sente prazer, você deve considerar que estes prazeres são sombras das delícias perpétuas à destra de Deus.
Você se alegra se divertindo? Jogando dominó? De alguma forma? Fazendo um esporte? Indo viajar? Você se alegra? Você fica feliz ao ver uma paisagem? Tudo isso é sombra das delícias que estão reservadas a você pela ação, pelos méritos de Cristo Jesus. Você está vivenciando a diversão corandel. Seus prazeres são a sombra das delícias perpétuas na destra de Deus. Ela é desvinculada de tempo e sua ausência de pressa nos arremete à eternidade. Então a diversão ela é desvinculada de tempo, né? O tempo, você esquece do tempo quando você se diverte. E você não tem pressa. Você não deseja que aquele momento de diversão acabe. E isso tudo nos arremete à eternidade. Que é um momento de delícia constante que você não terá pressa para que isso acabe, porque não acabará nunca, é a eternidade. Mas a diversão e a necessidade de descanso também nos apontam para os céus, no sentido que suponha que você está jogando bola, e agora depois dos 40 anos, eu vou me incluir aqui, depois dos 35, parece que a cabeça pensa e o corpo não obedece. Né? A barriga já começa a pesar. Você já não tem tanta habilidade que você tinha antes. Mas lembre, na sua falta de habilidade, que você é o que é, porque você é finito. Você não é perfeito, mas um dia você o será. E seu corpo, restaurado e glorificado, não terá limitações. Você termina uma ginástica, né? As irmãs que fazem a ginástica, faz zumba, sei lá o quê. Aí sente aquela fisgada nas costas. Esse é o momento de você lembrar que um dia você não vai sentir mais. Porque o seu corpo será ressurreto e glorificado. O declínio de nossas habilidades e nossas dores nos ossos e articulações nos ensinam a desejar a restauração. Então é deste modo que a diversão nos remete aos céus. Eu faço aqui algumas aplicações. À luz disso, saia e divirta-se. Não agora, né? Tá tarde. Mas o ponto é, tem gente que parece que se alegra em apenas ver, né, na TV alguém se divertindo. Não, se você tem a possibilidade de alguma forma caminhar ou buscar um prazer em algum hobby, faça. Você tem motivos teológicos para isso. Faça como um coração que é impulsionado pelo reconhecimento da providência, do cuidado de Deus, da graça dele. Um coração que é impulsionado pelo desejo de celebrar as bênçãos do Senhor. Anime-se. Vivemos pressionados por resultados. Mas quando nos divertimos de fato, entramos num mundo onde é seguro cometer erros. A gente vai jogar bola, um dá um passe errado, tal, e ali é o lugar para você cometer erros. Talvez você não tenha essa oportunidade no seu trabalho, que você tem que estar muito concentrado ali, né? Um deslize parece ser fatal, mas o momento da brincadeira é um momento que você pode ser quem você é. Não que você erre a propósito, mas erra ali e tal, é uma brincadeira, é uma brincadeira. Você não tem que alcançar nada ali, você não tem que provar nada para ninguém naquela brincadeira. Apenas brinque. Aproveite. Aproveite das dádivas de Deus. Cantares de Salomão elogia o amor romântico, que é uma forma de se divertir no contexto da aliança conjugal. Eclesiastes diz que é uma dádiva de Deus encontrar prazer na comida e na bebida. A crítica de Eclesiastes é que a sua vida não seja resumida a isso, aos prazeres. Você não pode buscar significado nos prazeres. Você não pode achar que o que te dá sentido é o prazer. Não. Mas você deve se relacionar com os prazeres da diversão
Coram Deo, reconhecendo que eles são possíveis pela graça, pela misericórdia, pela providência do Senhor, porque Ele trabalhou por você, por isso você pode descansar. Os cristãos não vivem para o prazer, eles sabem disso, mas nós sabemos também que o prazer não é maligno, e ele é redimido pela ação de Cristo Jesus, e por isso pode ser por nós desfrutado para a glória de Deus. E quando for se divertir, tente envolver o corpo e a mente, de alguma forma. É bom integrar os dois, né? Uma atividade, por exemplo, Netflix é uma diversão, assistir série? É. Mas se você encontrar uma outra opção que faça com que você envolva corpo e mente, é melhor. Agora, se você já está numa condição física aí que você não pode brincar, pelo menos seja divertido. Seja uma pessoa divertida, porque Deus te dá motivos para isso. Pois bem, irmãos, eu encerro com essa consideração final. Os redimidos se divertem sem culpa, porque sabem que não precisam justificar sua existência pelas suas obras. Sabemos que nosso Pai Celeste nos sustenta, então podemos nos divertir, pelo menos de vez em quando, como suas criancinhas. É isso. Eu interrompo aqui a gravação e deixo aberto para as manifestações e comentários dos